Sejam bem-vindos ao nosso método Corretor Rural de Elite. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre o método para você aprender a intermediar, negociar fazendas e faturar as melhores comissões, os melhores honorários do mercado imobiliário. A primeira operação na qual eu trabalhei envolveu a venda de uma fazenda no valor de 35 milhões de reais e resultou numa comissão de 1,5 milhão de reais. Agora, como isso foi possível? Primeiro, é preciso eu voltar um pouco na minha origem em termos de formação profissional. Eu sou advogado, atuo há 16 anos estruturando operações imobiliárias, contratos, auditorias, analisando documentação, analisando riscos de negócios imobiliários, estruturando realmente esse tipo de operação, tanto com imóveis urbanos quanto com imóveis rurais. Então, essa é uma bagagem que eu tenho já por formação profissional. Mas o que eu sempre quis fazer, sempre quis aliar esse meu conhecimento, essa minha bagagem profissional como advogado, ao agronegócio, porque desde criança eu tenho um contato, tenho uma paixão muito grande, desde a época em que, na primeira infância, eu já acompanhava meu avô lá no Pantanal Sul-Mato-Grossense, na fazenda da família. Então, eu tomei muito gosto por isso. Então, eu sempre quis empreender nessa área do agronegócio, principalmente na pecuária, e sempre quis ter uma qualidade de vida maior, sair um pouco da Grande São Paulo e entrar no mercado de terras, notadamente no mercado de compra e venda de fazendas, inclusive e logicamente pela questão dos lucros, das altas margens, dos altos retornos que esse mercado apresenta. Como advogado, numa operação específica lá nos idos de 2019, eu estava assessorando o cliente em Goiás, ele queria comprar uma fazenda de pecuária lá, no valor de 60 milhões de reais, e ele desistiu dessa operação porque os supostos corretores que estavam envolvidos não agiram com a transparência devida, com o dever de diligência devido, e isso acabou despertando uma desconfiança dele em mim também como advogado, que estava assessorando nessa operação, e nós desistimos de avançar com aquele negócio. Foi quando eu me dei conta de que havia uma grande oportunidade também na intermediação de compra e venda de imóveis rurais. Foi aí que eu tomei a decisão de construir um negócio que fosse não só ligado à minha profissão na área jurídica como advogado, mas que entregasse também altas margens de lucro e que pudesse conciliar essa vida rural com o ambiente urbano. E foi justamente assim que nasceu a minha imobiliária rural, chamada Banco de Terras, na qual nós trabalhamos na estruturação de compra e venda e arrendamento de propriedades rurais nas principais regiões agrícolas do Brasil. E dela que nasceu o método Corretor Rural de Elite, que viabilizou a primeira captação e venda de fazendas ali no valor de 35 milhões de reais, a partir de uma negociação com segurança jurídica. Eu vi que um dos maiores gargalos desse negócio estava na transparência das informações, na acurácia dessas informações e na estruturação correta do ponto de vista jurídico. Nada mais é do que um negócio. Então, o negócio ele precisa estar revestido de todas as formalidades e de todas as cautelas necessárias para que ele possa entregar conforto e segurança para o investidor e também para quem está vendendo. E foi assim que nasceu esse nosso método, Corretor Rural de Elite. Nesse primeiro negócio que nós fizemos, utilizando já esse método Corretor Rural de Elite, negociação de terras com segurança jurídica, eu celebrei um contrato diretamente com o proprietário, com uma exclusividade de 180 dias, e foi a partir daí que eu validei essa estratégia em campo. E como funciona um pouco desse mercado imobiliário rural? A terra, cada vez mais, ela é vista como um ativo estratégico global. Por exemplo, no Centro-Oeste, você teve um aumento brutal nas últimas décadas da tecnologia empregada no campo, inclusive com uma participação direta da Embrapa, tornando terras do Centro-Oeste produtivas a ponto de tornar, por exemplo, o estado do Mato Grosso um dos protagonistas globais em termos de produtividade de grãos. Além disso, experimentamos um aumento global no consumo de alimentos e a classe média chinesa também consumindo cada vez mais. Vejam no gráfico ao lado o boom das commodities, como ele pressionou a valorização das terras no Centro-Oeste, principalmente. Vejam agora também
a correlação que existe entre a exportação dessas commodities e o aumento exponencial do preço das terras no Brasil. Fato é que a terra, como ativo estratégico global, principalmente a terra no Brasil, onde temos condições climáticas e abundância territorial para produzir com qualidade, tem sido vista e despertado o interesse do capital estrangeiro. Então, temos visto o ingresso de players internacionais visando a aquisição e a operação de fazendas em território nacional. E aqui nós temos um detalhe de como o preço das terras tem disparado, principalmente em regiões de fronteira agrícola, como Matopiba, que é a região constituída pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Oeste Baiano, regiões aí em que houve um incremento de 17 vezes no valor do hectare. Não é à toa que o famoso escritor americano do século XIX, Mark Twain, já dizia: compre terra, pois já não se fabrica mais. E é por isso que eu identifiquei esse oceano azul no mercado de terras agropecuárias. É um oceano azul de oportunidades, porque quando a gente compara esse mercado imobiliário rural com o mercado imobiliário urbano de alto padrão, nós temos paradoxos enormes aqui. Por exemplo, quando você vai negociar uma propriedade urbana a partir de R$ 1,5 milhão, por exemplo, você já tem produtos padronizados, apartamentos, casas, você tem uma base referencial, enquanto no mercado imobiliário rural, essa base referencial ela é muito mais complexa de você entender para realmente poder precificar adequadamente uma determinada fazenda, um determinado imóvel rural. No mercado imobiliário urbano, geralmente, essas operações elas já envolvem advogados, imobiliárias, contadores, engenheiros, arquitetos, ao passo que no mercado imobiliário rural ainda é marcado por transações informais, muitas vezes sequer revestidas das formalidades legais que a nossa legislação impõe. Esse é um outro diferencial muito grande que acaba trazendo um elemento de risco maior para o mercado imobiliário rural, e nós sabemos que onde há um risco maior, existe uma oportunidade de negócios e um prêmio maior no final de cada operação. No mercado imobiliário urbano, temos também operações de alto nível de detalhamento das informações, com uma grande disponibilidade dessas informações ao comprador. Você praticamente não tem assimetrias informacionais, ao contrário do que nós verificamos ainda no mercado imobiliário rural, tão carente de informações fidedignas, justamente aquilo que eu passei lá atrás, em 2019, com o meu cliente no estado de Goiás, porque não há, em muitos casos, transparência na condução dos negócios por parte dos profissionais envolvidos na intermediação das fazendas e dos imóveis rurais. Portanto, todo esse cenário, de um lado, para o mercado imobiliário urbano, ele entrega segurança jurídica, assertividade e tranquilidade para o investidor e para o comprador, para o vendedor. Enquanto isso, no mercado imobiliário rural, toda essa gama de incertezas acaba culminando num cenário de desconfiança, desorganização do mercado, descredibilização do mercado imobiliário rural. Foi justamente por isso que nós desenvolvemos o nosso método de negociação de terras com segurança jurídica. Vejam aqui o paradoxo, pessoal. Este é um anúncio de um imóvel de alto padrão no valor de R$ 20 milhões de uma famosa multinacional imobiliária que opera também no Brasil. Aqui é um caso real de um corretor ou intermediador de fazendas vendendo uma propriedade também no valor de R$ 20 milhões. Vejam a diferença entre uma abordagem e outra abordagem, inclusive com erros gramaticais, transmissão pelo WhatsApp de informações muitas vezes sensíveis ali, quebrando inclusive a LGPD e muitas outras questões que estão completamente incompatíveis com a complexidade que o mercado imobiliário rural, o agronegócio, merece e cada vez mais exige do profissional que deseja se beneficiar dessas oportunidades de negócio envolvendo compra e venda de fazendas. Então, a pergunta de R$ 1 milhão que não quer calar é: você acha que o mercado de compra e venda de terras conta com profissionais devidamente qualificados para atender a essa crescente demanda? E, naturalmente, a resposta é não. E é por isso, inclusive, que nós temos esse oceano azul para todos aqueles que querem receber as melhores comissões e honorários do mercado imobiliário,
diversificar a sua área de atuação e conciliar rotinas de campo com rotinas de escritório, aumentando também a sua qualidade de vida. Ao contrário do mercado imobiliário urbano, no mercado imobiliário rural, basta uma ou poucas negociações por ano para que você possa fechar as contas e ganhar tempo para o que realmente importa para você, para a sua família, ou até mesmo para outras atividades profissionais. Basta que você seja estratégico, trabalhe as oportunidades da maneira correta e, sobretudo, com segurança jurídica, não só para preservar o seu nome, o seu patrimônio, como também o dos seus clientes, compradores e vendedores. E você que quer entrar pela porteira da frente no agronegócio, no mercado de compra e venda de fazendas, eu tenho uma oferta para você, que é o meu curso de negociação de terras. Nele você vai aprender a estruturar operações de compra, venda e arrendamento de propriedades rurais com segurança jurídica. Então, dentro desse curso, dentro desse treinamento, você terá acesso a como analisar a documentação de imóveis rurais, como elaborar contratos imobiliários, técnicas de negociação, como captar fazendas diretamente com os proprietários, estratégias para você vender essas fazendas no mercado imobiliário rural, preços e tendências do mercado imobiliário, domínio dos temas jurídicos e ambientais relacionados à negociação de terras. Lembrando que é justamente nos aspectos fundiários, ambientais e contratuais que a maioria dos negócios emperra. Eu vou te ensinar a destravar esses negócios dentro do nosso treinamento. Já são mais de 40 aulas gravadas. Semanalmente teremos uma aula adicional. Temos um excelente grupo, muito qualificado, com alunos já em andamento nessa nossa primeira turma. Negócios concretos também em andamento que estão diretamente comigo, em regime de exclusividade, que eu negociei com os proprietários. Poderemos trabalhar em regime de parceria. Então não é desculpa se você não tem imóveis rurais ainda dentro da sua carteira, porque a gente pode sim trabalhar em regime de parceria, assim como você também pode fazer parceria com outros agentes, com outros profissionais que estão dentro já do nosso ecossistema voltado para a profissionalização do mercado imobiliário rural. Além disso, você também terá acesso a modelos de contratos e minutas. Eu baseei esse treinamento em 3 pilares: agronegócio, captação e venda de terras diretamente com o proprietário, e o pilar jurídico, para que você tenha segurança na hora de estruturar esse tipo de negócio. Também teremos aulas com professores convidados, materiais bônus, apresentações de fazendas, muito mais vem por aí. Aqui tem o conteúdo programático, todas essas aulas já estão disponíveis para você iniciar o seu treinamento no mercado imobiliário rural. Aqui é o ambiente da QIFI, onde nós disponibilizamos o nosso treinamento. É fácil, você consegue acessar pelo celular ou pelo computador, ok? É bem fácil de mexer. Aqui a possibilidade de fazermos parcerias diretas com a minha imobiliária rural, também com o meu escritório de advocacia imobiliária aplicada ao agronegócio. E aqui eu falo um pouco sobre mim e as vagas são limitadas. Então, se você quer ingressar nesse nosso ecossistema, esse é o momento, porque temos apenas 50 vagas pelo valor promocional de R$ 597, sendo possível ainda parcelar esse valor em até 12 vezes no cartão de crédito. O valor original desse curso é de R$ 1.297. Eu tenho certeza que ele vale muito mais do que isso, mas por questões de mercado, para que tenhamos absorção e possamos levar o maior número de pessoas possível, estamos trabalhando nessa faixa de valores, ok? E, além disso, pessoal, o que eu garanto é meu total comprometimento com informações práticas, relevantes, para que você possa sair da aula e aplicar diretamente em campo para concretizar excelentes negócios no mercado imobiliário rural. Vejo vocês do outro lado da porteira e o link para pagamento do carrinho está logo aqui abaixo. Conto com vocês. Vejo vocês daqui a pouco na nossa primeira aula. Bem-vindos ao universo do mercado de compra e venda de fazendas.